História de pirata sempre foi uma coisa que chamou muita atenção de muita gente. Tudo quanto é mídia já explorou esse tema. Já teve em filme, já teve em jogo, já teve em anime, já teve em tudo quanto é canto. Então o que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos explorar mais um pouquinho. Aí se é pra contar a história de pirata, qual pode ser melhor do que o capitão mais famoso de todos? Não é o Capitão Gancho, também não é o Jack Sparrow. O Capitão Edward Teach. Que caso você não esteja reconhecendo esse nome foi porque ele ficou mais famoso como Barba Negra. Então roda a vinheta e bora conhecer um pouquinho mais sobre a vida desse cara. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. E diferente das histórias que eu já trouxe por aqui, essa vai ser um pouquinho diferente, porque essa daqui foi baseada em fatos reais. Essa frase maldita que faz todo mundo se borrar quando aparece em filme de terror, né? A história do Barba Negra é um pouco complicada de contar porque tem muita coisa em branco. Mas vamos tentar aqui, né? Porque senão não sai vídeo hoje. Esses vídeos já demoram demais pra sair, então bora fazer o que dá. Ele nasceu por volta de 1680 em uma importante cidade inglesa chamada Bristol. Ele viveu na cidade entre os seus 22 e 33 anos. Foi quando ele decidiu se alistar na marinha inglesa e passou a ser um corsário ao serviço da Rainha Anne. Que pra quem não sabe, corsário é basicamente um pirata que trabalha pra alguém e toma um banho de vez em quando. Ele continuou como corsário até 1716. Foi quando ele desembarcou na ilha de Nova Providência e conheceu Benjamin Hornigold, que ajudou ele a embarcar de vez na pirataria. Aí ele começou sendo... Mas rapaz, é o que? Recruta, estagiário... Como é que fala pra pirata? Quem souber deixa aí nos comentários, que eu tô precisando agora, esqueci. Ele começou servindo no navio do Benjamin. Aí era aquela coisa, né? Pega o rum, engraxa as botas, limpa o convés, leva o tubarão pra passear. Coisa de pirata. Ele continuou nisso até que um certo dia ele conheceu o Stede Bonnet, que era um cara que tinha começado na pirataria naquele ano, só que não era muito popular não. Então, com a permissão do Bonnet, o Teach se tornou o novo capitão do navio Vingança. Aí eu fico imaginando como é que foi esse encontro. Olá, meu caro amigo, por um obséquio, eu poderia roubar o seu navio? Ah, é claro que pode. Muito obrigado. Agora sai da frente, senão alimenta um balaço. A partir desse ponto, o Teach e o Hornigold começaram a agir como uma dupla. Mas menos de um ano depois, o Hornigold sofreu um motim e decidiu se aposentar da vida de pirata. Assim, o Teach ficou com a sua tripulação, o navio Vingança e um dos navios do Hornigold. Depois disso, os dois nunca mais se viram. Foi com essa tripulação e com esses navios que ele atacou um navio negreiro que estava passando ali por perto. O Teach então tomou o controle do navio e libertou os escravos. Depois disso, ele renomeou o navio como Vingança da Rainha Anne e para mostrar que não estava de brincadeira, ele colocou mais 40 canhões na bagaça. Mas se tinha uma coisa que o Teach e o Hornigold nunca concordaram, foi com a cortesia aos britânicos. O Benjamin não atacava de jeito nenhum o navio inglês. Mas o Teach só via grandes baús do tesouro quando olhava para eles. E eu gosto de imaginar ele com aqueles olhos do seu siriguejo quando via dinheiro. Então a partir daí, o Teach e a sua tripulação começaram a marcar o seu nome na história. Eles atacavam e saqueavam vários navios ingleses e espanhóis. E o Teach, ele tinha uma peculiaridade. Ele tinha o hábito de colocar fogo na ponta do cabelo e da barba pra intimidar os inimigos. Aí eu fico imaginando ele saqueando os caras e a barba queimando aqui. Imagina. Se demorasse demais ele ficava careca, né? Aí em um desses ataques eles acabaram invadindo o navio Margaret. E eles demoraram cerca de 8 horas pra descarregar tudo. Só que o capitão desse navio trabalhava pro governo. Então depois que eles foram libertados... Porque sim, eles foram libertados. O Barba Negra ele só matava os caras que atrapalhavam ele. Depois que eles foram libertados, o capitão foi direto para a base dele e contou tudo pro governador. Ele contou sobre o capitão que estava no comando de 2 navios e pelo menos 150 piratas. Mas por alguma razão o que ele mais deu destaque foi na barba do Teach. Foi a partir daí que ele começou a ser chamado de Barba Negra. E o pior é que o Teach realmente gostou do apelido, tanto que durante os ataques dele ele começou a se apresentar assim. Alguns meses depois disso, o governo voltou a perseguir o navio do Barba Negra, só que dessa vez eles falaram que ele tinha pelo menos 350 piratas, incluindo o próprio Stede Bonnet. Lembra dele? Posso roubar seu navio? Pode, claro. Fica à vontade. Quer um café? O Barba Negra continuou viajando e continuou aumentando seu poder, até que chegou o ponto que ele estava com 11 navios e só Deus sabe quantos piratas. Virou casa da mãe Joana agora, todo mundo pode ser pirata. Até o Capitão Gancho estava ali no meio se brincar. Com o poder de toda essa frota, o Barba Negra e a sua tripulação foram em direção de Charleston, onde eles passaram 6 dias saqueando todos os navios que passavam por lá. Mas o problema é que a tripulação do Barba Negra começou a ficar doente. Então, o que ele fez? Ele sequestrou um navio de nobres e disse pro governo que se eles não arranjassem um baú cheio de remédio pra ele, ele ia executar todo mundo.
O sequestro durou uns 5 dias, até que o Barba Negra começou a se irritar pela demora e mandou 8 dos seus navios para a cidade. E eu acho que eles devem ter feito o governador se mijar todo nas coisas, viu? Porque um pouquinho depois disso o Barba Negra recebeu todos os remédios que ele pediu. Depois disso o Barba Negra libertou os prisioneiros, mas a gente tá falando de um pirata aqui, então é claro que ele rapelou o navio inteiro antes de ir embora. Inclusive a roupa do pessoal. Depois disso o Barba Negra foi fazer a manutenção do seu navio, mas ele acabou encalhando o navio em um banco de areia. Vendo isso, ele começou a lembrar que a coroa estava oferecendo perdão real para os piratas que se aposentassem. Só que o problema é que ele tinha cometido muitos crimes, então a chance dele ser enforcado era bem grande. Foi aí que ele teve uma ideia. Ele enganou o Stede Bonnet para que ele fosse antes receber o perdão. Se ele sobrevivesse, estava tudo certo. Se não sobrevivesse, acontece. Vida de pirata, pirata morre. Depois de cair na enganação, o Bonnet foi se apresentar em Bath Town, onde ele recebeu o perdão real do governador Charles Eden. Depois disso, o Bonnet voltou para onde o Tite estava com a intenção de pegar sua parte do tesouro e se aposentar de vez. Mas aí ele descobriu que ele tinha sido enganado. O Barba Negra na verdade abandonou a maior parte da tripulação e seguiu para Bath Town para receber o perdão. O Bonnet então jurou vingança contra o Barba Negra, mas ele nunca mais conseguiu encontrar ele. É como dizia um velho sábio: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Madruga, senhor, não sei o ano. Depois de ter recebido o perdão real, o Tite começou a viver como celebridade. Ele era convidado para vários lugares para contar todas suas histórias de pirataria. O governador até permitiu que ele voltasse a ser um corsário. Mas essa não era a vida para ele. O Edward Tite não podia mais viver sem o Barba Negra. Então, depois de um certo tempo, ele voltou a ser um pirata. Mas o governador achou aquilo uma traição, então ele emitiu um mandado de busca contra o Barba Negra. Sabendo que poderia ser preso se continuasse por lá, ele foi até a ilha de Ocracoke, onde ele conheceu Charles Vane, Israel Hands e Calico Jack. Os 4 passaram vários dias bebendo ao sul da ilha. Sabendo disso, o governador mandou um esquadrão para prender o Barba Negra, mas eles não conseguiram. Até que o governador Alexander Spotwood resolveu entrar no jogo. Ele capturou o contramestre do Barba Negra e obrigou ele a dar informação sobre o paradeiro do capitão. Depois disso, Alexander, com o apoio de vários governos, montou um esquadrão para capturar o Barba Negra, que nessa época estava só com seu navio Adventure e com cerca de 25 tripulantes. Quando amanheceu, 3 navios se aproximaram da ilha de Ocracoke. Foi quando o Barba Negra avistou eles e disparou seus canhões, deixando um deles até inutilizado. Mas depois disso, o Barba Negra perdeu o controle de seu navio e acabou encalhando ele. Então o Barba Negra foi a bordo do navio do Capitão Maynard, que estava quase vazio. Mas isso também fazia parte da armadilha. A maioria da tripulação do Maynard estava escondida embaixo do convés. Então, quando ouviram o som da batalha, todos eles subiram e surpreenderam o bando do Tite. Então os 2 grupos começaram a lutar entre si, enquanto os capitães entravam em duelo. O Maynard e o Barba Negra dispararam na direção um do outro, até que o Tite pegou a sua espada e quebrou a do Maynard. Mas os piratas estavam em menor número, então eles acabaram sendo empurrados para a proa do navio. Depois disso, o Maynard se afastou e tentou disparar contra o Tite, mas ele se esquivou e tentou contra-atacar. Porém, um dos marinheiros acertou um golpe no pescoço do Barba Negra e fez ele cambalear. Depois disso, os outros marinheiros também atacaram ele. Assim, dando fim à lenda do Barba Negra com nada menos do que 5 tiros de pistola e 20 cortes de espada. Depois disso, o Maynard se aproximou e cortou a cabeça do Barba Negra. Então, ele pendurou ela na frente do seu navio, como um sinal de que aquele tinha sido o final do mais temido capitão dos 7 mares. Bom, essa foi a história de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu acho muito legal saber que tem uma história tão interessante assim na história da humanidade. É umas coisas que a gente não aprende na aula de história, infelizmente. Eu vou trazer várias outras histórias assim por aqui. Então deixa seu gostei aqui nesse vídeo aqui pra eu continuar motivado a trazer cada vez mais histórias. Compartilha esse vídeo com teus amigos que curtem Assassin's Creed, One Piece, Piratas do Caribe, tudo isso. Compartilha, manda pra eles, fala, assiste isso aqui, pode encher o saco mesmo. Se inscreve aqui você também pra dar bom exemplo, que história boa pra contar é o que não falta. Por hoje fiquei com o meu muito obrigado e fui!